Olá, boa tarde. Este é o Jornal da Justiça deste sábado, 14 de março. Com o impacto do coronavírus em todo o país, muitas dúvidas surgiram sobre direitos e obrigações no dia a dia das pessoas. Nós vamos tirar dúvidas sobre a doença. Mas este é apenas um dos destaques de hoje. Você vai ver também. Comprar um imóvel é o sonho de muita gente, mas é preciso tomar uma série de cuidados. Você vai saber o que fazer antes de fechar negócio. No Brasil, as denúncias de maus tratos contra os animais vêm aumentando e, no mesmo ritmo, a sociedade cobra punições mais rigorosas aos responsáveis. Mostra que a maldade humana, ela não tem limites. Até que ponto a inteligência artificial e a robotização são uma ameaça ao trabalho humano? Veja como advogados podem se preparar para enfrentar a chamada quarta revolução industrial. É uma mudança de postura, um reposicionamento dos profissionais no mercado. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal julgou a ação mais antiga em tramitação na Corte. A União questionava a posse de área no interior de São Paulo desde 1968, mas o recurso foi negado por unanimidade. Os ministros do Supremo também definiram tese de repercussão geral que garante ao trabalhador que atua em atividade de risco o direito de indenização em acidentes de trabalho, mesmo sem a comprovação de culpa ou dolo do empregador. Em outro julgamento, o STF limitou a responsabilidade civil do Estado por danos no comércio de fogos de artifício. Isso só ocorre quando houver falhas na concessão de licença de funcionamento ou na fiscalização desses estabelecimentos. A Corte ainda decidiu que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo quando não estiverem na lista do Sistema Único de Saúde. As exceções a essa regra ainda vão ser definidas em tese de repercussão geral, que vai atingir mais de 42 mil processos sobre o mesmo tema. Para fazer o balanço dos julgamentos, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a consultora jurídica Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa tarde. Boa tarde, William. Vamos começar falando sobre remédios de alto custo. Se não estiver na lista do SUS, não existe mais a obrigatoriedade de fornecimento desses remédios. Porque na realidade as pessoas iam buscar no judiciário uma forma de fazer com que o Estado e o poder público arcasse com essa despesa em razão da sua hipossuficiência. E muitas pessoas vão até o judiciário nessa expectativa e o poder público, nesse caso, alega que se tiver que conceder o remédio de alto custo para todas essas pessoas, a coletividade, de uma certa forma, vai ficar prejudicada, porque o dinheiro que deveria ser aplicado a muitos acaba sendo destinado a alguns poucos. Então, nessa linha de raciocínio, acabou prevalecendo o entendimento de que o Poder Judiciário só pode obrigar o Estado a fornecer medicamentos de alto custo quando ele não estiver na lista do SUS, apenas em casos excepcionais, porque a regra é de que não está na lista do SUS, o Estado não pode ser obrigado. Mas, no julgamento que aconteceu essa semana, os ministros, cada um deles, em votos proferidos, acabou elencando circunstâncias ou requisitos que deveriam ser cumpridos no momento em que o juiz recebe essa demanda, para poder determinar ou não a obrigatoriedade do Estado. E como cada um dos ministros estabeleceu requisitos diferentes ou alguns coincidentes, o julgamento acabou sendo suspenso. O pano de fundo foi concluído com relação à regra, mas para essas exceções serem detalhadas, os ministros jogaram para uma outra data a ser definida pelo ministro Dias Toffoli, para que a tese nesse recurso extraordinário seja definida, justamente em razão dessas divergências em relação às hipóteses excepcionais que cada um dos ministros acabou tecendo em cada um dos seus votos. Então, esse é um tema que a gente deve ter de volta no plenário dentro em breve. Sobre a questão dos fogos de artifício, o Estado de São Paulo acabou não sendo obrigado a pagar a indenização, não é? O caso envolvia, de verdade, o município de São Paulo. Perdão, município. Era o município de São Paulo que estava sendo acionado justamente para pagar a indenização em razão de uma explosão que aconteceu em 1985, em razão desse comércio de fogos de artifício localizado numa área residencial. E aí as pessoas prejudicadas ingressaram em juízo buscando a responsabilização do município para o pagamento da indenização. Mas uma maioria que se formou acabou entendendo, no julgamento que aconteceu também essa semana, que a obrigatoriedade de responsabilização
no pagamento dessa indenização por parte do município só vai ser configurado se no processo ficar evidenciado que houve uma ação ou omissão danosa. E nesse caso concreto não ficou demonstrado. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, que teve o voto divergente seguido pela maioria, o ministro entendeu que é preciso seguir uma sequência de atos que não foram efetivamente seguidos. É preciso que haja um pedido para o estabelecimento funcionar, é preciso que haja um requerimento de vistoria junto à Polícia Civil para tão somente a licença ser autorizada no funcionamento. Segundo o caso concreto, o ministro disse que o proprietário requereu a licença de abertura, mas não trouxe outros documentos necessários. O processo administrativo ficou parado e, mesmo assim, ele abriu de forma clandestina o estabelecimento, de modo que não seria possível responsabilizar o município de São Paulo, então, no pagamento dessas indenizações. Então, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar comprovado uma ação ou omissão que gera o dano. No caso concreto, isso não aconteceu. Obrigado pelas informações, Karina. Daqui a pouco, os cuidados que se deve ter na hora de comprar um imóvel. Nós voltamos já. Justiça é exatamente o respeito aos outros. Até que ponto a inteligência artificial e a robotização são uma ameaça ao trabalho humano? Veja como advogados, por exemplo, podem se preparar para enfrentar a chamada quarta revolução industrial. Robôs, automação, inteligência artificial. A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Essa metalúrgica em Aparecida, região metropolitana de Goiânia, produz mais de 40 mil peças em alumínio por mês. Para aumentar a eficiência produtiva, os engenheiros usam softwares que se conectam às máquinas. Por aqui, eles modelam o produto e conseguem prever possíveis defeitos antes mesmo de executar a produção. Minimizam muito o tempo entre o desenvolvimento do projeto e a execução. Através dos softwares, a gente consegue fazer uma simulação de tudo que vai acontecer, de aproximadamente tudo que vai acontecer no mundo físico, né? Então, isso beneficia as nossas estratégias, né, de trabalho. Essa intensa troca de dados entre máquinas representam bem o que é a indústria 4.0. O conceito teve origem na Alemanha em 2011 e também se refere à quarta revolução industrial. Então, quando a gente fala em indústria 4.0, nós estamos falando essencialmente desse processo desenfreado de automação. Desse processo onde as máquinas conseguem executar trabalhos que outrora demandavam a execução humana. A indústria 4.0 traz a ideia de fábricas inteligentes. Se por um lado a alta tecnologia moderniza o setor industrial, por outro pode extinguir milhões de postos de trabalho. Estudiosos acreditam que até 2030, cerca de 45% dos empregos americanos podem ser eliminados, principalmente as profissões que executam atividades repetitivas, o que já vem acontecendo, por exemplo, com os operadores de caixa substituídos pelas máquinas de autoatendimento. Com todo esse avanço tecnológico, já imaginou uma máquina substituir um advogado? Talvez você até me fale, que isso, exagero seu. Mas olha só, nos Estados Unidos foi desenvolvido um robô baseado em inteligência artificial capaz de fazer petições para quem quer recorrer de uma multa de trânsito, por exemplo. Não precisa ligar para ninguém, é bem prático, né? Mas aí vem a pergunta, será que a profissão de advogado está sendo ameaçada nesse cenário da indústria 4.0? O que vai acontecer com a advocacia é uma mudança de postura, um reposicionamento dos profissionais no mercado, mas não há que se falar jamais em desaparecimento da figura do advogado. Por que eu afirmo isso? Porque o advogado é uma pessoa primordial na condução do processo, na relação entre as partes, na verificação dos fatos efetivamente. Essa humanização ela ainda se faz necessária nos processos. O futuro exige cada vez mais qualificação profissional, mesmo em profissões intelectualizadas como a advocacia. Mas deve sobreviver quem dominar as novas tecnologias. Esse profissional do futuro, ele é um profissional que não pode mais acreditar que a simples formação acadêmica é o suficiente para o seu posicionamento no mercado. Ele vai precisar sempre buscar novas formações, sempre estar antenado com o que o mercado está exigindo.
Comprar um imóvel é o sonho de muita gente, mas é preciso tomar uma série de cuidados para que esse sonho não vire dor de cabeça. Nesta reportagem especial, vamos mostrar a importância de fazer um levantamento completo da documentação do imóvel e do proprietário antes de fechar negócio. A casa própria é um sonho para a grande maioria dos brasileiros, sinônimo de segurança e realização. Mas a falta de alguns cuidados ou de orientação de um bom profissional pode transformar o sonho em pesadelo. Foi o que aconteceu com a Kátia e o Aristeu. Nós compramos este imóvel em 2007 e depois de 2 anos, quando a gente resolveu vendê-lo, descobrimos que ele estava rolado a uma dívida trabalhista contra o ex-proprietário. Ele estava penhorado e não sabíamos. Inclusive, quando nós adquirimos o imóvel por meio de uma imobiliária, ela verificou em nível regional e nosso imóvel foi escriturado, como está aqui a escritura, né? Ele foi escriturado e não sabíamos desse problema. Fiquei sabendo depois de 2 anos que eu recebi uma intimação que eu fui arrolada a um processo por uma fraude de execução. Adquiriu de uma imobiliária de bastante renome e ela providenciou, a nossas custas, ela providenciou toda a documentação legal do imóvel e tanto é que a escritura foi feita. O cartório também aceitou a documentação e lavrou a escritura. Então não há por que a gente duvidar de uma coisa como essa. Depois de descobrirem o processo, o casal teve que comunicar aos futuros compradores de que não iriam mais vender o apartamento. A batalha na justiça durou 12 anos. Nossos planos ficaram estagnados, né? Porque nós temos um filho especial, cadeirante, e a gente não podia fazer nenhuma melhoria no imóvel porque a gente não sabia se a gente conseguiria ou não um bom êxito da justiça, se esse imóvel seria devolvido para a gente. E não tem como reparar esse dano. O processo foi encerrado há 1 mês. Carla e Aristeu ficaram com o apartamento. A compra e venda de imóveis é um assunto que pode gerar muita ansiedade. Independente do imóvel ser novo ou usado, é possível cometer falhas na hora da compra que podem causar grandes prejuízos financeiros. Nem todo mundo sabe os cuidados que deve ter e a falha na negociação ou falta de planejamento muitas vezes leva à anulação da compra. O principal é verificar se o imóvel está com algum problema, alguma restrição, ou se o vendedor também possui algum problema, alguma restrição. E para isso é importante que ele procure o condomínio para saber se tem dívidas, procure a Secretaria de Fazenda do seu estado, do seu município, para saber se há dívidas de IPTU, que são as dívidas principais que acompanham o imóvel, inclusive em caso de venda. Entre os cuidados que devemos ter durante o processo de compra de um imóvel estão verificar a condição jurídica, certidões e dívidas envolvendo o imóvel. Também é importante verificar a situação do vendedor ou proprietário do imóvel nos tribunais de justiça comum, federal e trabalhista. Certifique-se de que o imóvel não tem dívidas de IPTU e condomínio, pois esses débitos acompanham o imóvel e o novo comprador pode responder por eles após oficializar a compra. Quem compra um imóvel, mesmo com dívidas de IPTU, de condomínio, que são anteriores à data da compra, ele vai responder por essas dívidas, né? O máximo, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, ele pode pagar as dívidas e depois tentar ser ressarcido do antigo proprietário, da pessoa que vendeu para ele o imóvel, mas ele vai ser obrigado a pagar, senão ele pode vir até a perder esse imóvel. Mas vale lembrar que a regra não é geral. Em alguns casos, a dívida não acompanha o imóvel. São as chamadas dívidas pessoais. Um exemplo, uma decisão recente do STJ, onde os honorários advocatícios de uma ação não foram transferidas para o novo proprietário. A obrigação de pagar os honorários é uma obrigação pessoal, não é uma obrigação que a gente chama de próprio terreno, que acompanham o imóvel independentemente da titularidade. Uma dívida com a SEB e CAESB, isso é muito comum. Água e luz. Muito comum essas concessionárias de serviço público tentarem cobrar dos novos proprietários essas dívidas, mas essas dívidas são pessoais, elas não acompanham o imóvel.
A taxa de comissão do corretor também já foi pauta de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Um comprador informado de que teria que pagar a taxa de corretagem no dia da assinatura do contrato recorreu à Justiça, onde alegou que a cobrança seria ilegal e abusiva, pois não teve possibilidade de recusar o pagamento. O caso foi parar na 4ª turma do STJ, onde a ministra relatora, Isabel Galotti, afirmou que o comprador deve ser informado do pagamento, mas não necessariamente em data anterior à assinatura do contrato. O que nós orientamos de um modo geral, inclusive para facilitar o trabalho do corretor e para credibilizar mais o trabalho do corretor, é que ele anuncie, ao anunciar o imóvel, quando ele vai receber o valor dos honorários separado do valor do imóvel propriamente dito, que isso seja já dito no próprio anúncio de venda, seja um formulário, seja uma placa. Documentação do imóvel, do vendedor, certidões, contas em dia. O caminho para realizar o sonho da casa própria não é fácil, mas pode evitar muita dor de cabeça. A importância de um advogado hoje é fundamental. Eu não tinha essa noção, essa visão antes. Hoje eu jamais vou adquirir um imóvel se antes passar por um escritório de advocacia e realmente ele saber que não tem nenhuma pendência desse imóvel. E para falar um pouco mais sobre direito imobiliário, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Delzio Oliveira. Doutor Delzio, muito obrigado por estar aqui com a gente no Jornal da Justiça. Quais os erros mais comuns as pessoas cometem na hora de adquirir um imóvel? A primeira situação que acontece é que algumas pessoas não se atentam para verificar tudo aquilo que foi dito até nessa entrevista, a documentação do vendedor, porque isso é muito importante, saber quem está vendendo e como esse imóvel está, em qual condição jurídica ele se encontra, para que aí sim o comprador possa ter a mínima esperança do negócio jurídico ser concretizado com segurança. Na reportagem, em alguns momentos, uns personagens ali falaram que a imobiliária havia fornecido determinado documento. A imobiliária tem alguma responsabilidade jurídica nessa transação ou ela é apenas um facilitador? Ela pode ser responsabilizada? Olha, a responsabilidade, aí nós temos que ver se existe relação de consumo ou não neste caso. Se existir relação de consumo, para que essa pessoa, o corretor de imóveis ou a própria imobiliária, tenha feito a aproximação da compra e venda, ele passa a ter responsabilidades quando ele apresenta documentos irregulares, por exemplo, certidões falsas, documentos que deveriam ter sido apresentados e efetivamente não foram apresentados, o corretor de imóveis pode sim ser responsabilizado, porque se ele agir com omissão, negligência ou imprudência, a ele caberá a responsabilidade de reparar o dano. É uma situação muito comum aqui em Brasília, mas eu imagino que seja também em outros pontos do país, a compra de um imóvel sem escritura. Quais os riscos de se comprar um imóvel assim? Existe algum documento que possa substituir a falta da escritura? No Brasil, o único documento que dá titularidade de propriedade é a escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. Qualquer outro documento que venha a ser utilizado em substituição, os contratos de gaveta, comumente chamados, aqueles contratos particulares, é uma expectativa de direito. Esses imóveis que efetivamente não têm escritura pública, porque são esses condomínios ditos condomínios em regularização ou irregulares, eles dão só a expectativa de direito. Mas aquela pessoa que vendeu o imóvel para um cidadão, ele pode ter vendido para 2, 3 ou 4. Então, a primeira situação a ser verificada é, no condomínio, existe algum formalismo para a troca da titularidade da posse? E aí sim, o comprador deve ir ao condomínio verificar se é necessário algum outro documento ou apenas o contrato de compra e venda da cessão de direitos. Às vezes a pessoa compra um apartamento que está alugado para terceiros. Se essa pessoa se negar a sair de dentro do apartamento, isso pode ser um grande problema? Ele vai ter que procurar, o comprador vai ter que procurar a justiça. Mas antes disso, ele tem que verificar junto ao vendedor o contrato de locação existente. Se o contrato de locação tiver a previsão estabelecida no artigo 8º da 8.245, que é a lei que trata sobre a relação de locação, ele tem que se atentar se existe uma cláusula dizendo que terá que cumprir até o final do contrato o direito do inquilino permanecer e se esse contrato tem uma averbação na escritura pública. De qualquer forma, se o inquilino se recusar a sair, a única forma legal é procurar a justiça, porque ninguém pode exercer o seu direito com as próprias mãos, ou seja, não dá para chegar e tirar a pessoa lá de dentro. E antes que se chegue a isso, é bom ter um advogado ao lado para toda essa orientação. De que forma normalmente é acertado os valores desse acompanhamento?
A primeira situação é que o advogado deve ser especialista na área, né? O advogado, apesar de ter aptidão da advocacia em qualquer ramo, mas tem que ser um advogado especialista. E ele tem que verificar o valor efetivamente que o advogado vai contratar. Fazer um contrato de honorários com o advogado, que pode ser em torno aí de 1 ou 2% do valor da transação. Então, Nelson, muito obrigado por estar com a gente aqui no Jornal da Justiça. Prazer todo nosso. Veja a seguir, com o avanço do coronavírus, uma entrevista com um advogado especialista em direitos e deveres do cidadão. Justiça é você punir quem não consegue viver em sociedade, consegue aceitar as regras impostas por ela. Ao longo da semana, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou pandemia global por causa da rápida expansão do coronavírus pelo mundo e o assunto ganhou destaque nos jornais brasileiros e está exigindo a adoção de medidas de prevenção, inclusive no judiciário. A repórter Viviane Novaes fez uma entrevista sobre o tema. Acompanhe com a gente. A gente vai conversar agora com o professor de Direito Público, Antônio Rodrigo Machado. Professor, uma pessoa que está querendo ir para a TV aberta, está fazendo gracinha para ir para a TV. No Brasil, as denúncias de maus tratos contra os animais vêm aumentando. Não, é o anterior, negão. Vamos fazer de novo. É. Ao longo da semana, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou pandemia global por causa da rápida expansão do coronavírus pelo mundo. E o assunto ganhou destaques nos jornais brasileiros e está exigindo a adoção de medidas de prevenção, inclusive no judiciário. A repórter Viviane Novaes fez uma entrevista sobre o tema. Assista agora. A gente vai conversar agora com o professor de Direito Público, Antônio Rodrigo Machado. Professor, uma pessoa que teve contato com alguém contaminado pode se recusar a fazer o isolamento? A que ela está sujeita? A Organização Mundial de Saúde definiu que nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus. Nesse aspecto, o interesse público vai determinar que o indivíduo ele se submeta às normas definidas pelo poder público. Então, um isolamento de um cidadão não pode ser recusado individualmente. Ele precisa se submeter ao interesse coletivo, à determinação da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, para que ele não possa prejudicar toda a coletividade. E se essa pessoa não respeitar, a que ela está sujeita? O direito de ir e vir é um direito fundamental. A Lei 13.979, que é a lei que trabalha todas as medidas tomadas em relação ao coronavírus, ela coloca o isolamento como um dos instrumentos utilizados para a contenção da doença. Então, judicialmente, o poder público pode conseguir uma decisão e essa pessoa pode, inclusive, responder por multa, ressarcimento ao erário de todo o dano que ela causar. Aí é a questão da saúde coletiva sobre a saúde individual? É a supremacia do interesse público sobre o interesse individual. Não se afasta o interesse individual, mas o interesse público tem que se sobressair. Agora, se uma pessoa contamina outra por negligência, a que ela está sujeita? Nós temos uma série de obrigações diante da vigilância epidemiológica que devem ser cumpridas. A infração a essas obrigações vai resultar tanto numa sanção administrativa, que é de advertência ou até mesmo de multa, como também na infração penal. Nós temos o crime 268 do Código Penal, que faz com que todos aqueles que ultrapassem a obrigação determinada pelo poder público possam responder penalmente por isso. Agora a questão do plano de saúde. O plano de saúde pode se recusar a fazer os testes de detecção do vírus.
e também ao tratamento? Cada plano de saúde tem um determinado regime de associação com os seus clientes, com os seus usuários. O coronavírus, tal qual qualquer outra virose, vai estar dentro desse rol de doenças que obrigatoriamente precisam ser tratadas pelo plano de saúde. Então, não vai poder se recusar por conta de uma doença, por conta de uma epidemia. Agora, e se um hospital particular se negar a prestar atendimento a uma pessoa contaminada pelo coronavírus? Ele pode responder como infração à vigilância sanitária, no caso a vigilância epidemiológica, e também poderá responder pelo poder público por negligência diante dessa omissão tão grave no momento que o interesse público exige que todas as empresas particulares, toda iniciativa privada também possa contribuir para a contenção dessa epidemia. Agora, para ficar bem claro, o hospital particular, nenhum hospital pode se negar a atender um paciente contaminado. Nenhum hospital particular pode se negar a atender um paciente que esteja contaminado, desde que esse paciente ele seja usuário de um plano de saúde ou até mesmo ele faça o pagamento. A rede pública está aí de forma gratuita para que todos possam usar. Mediante pagamento, todas essas pessoas vão ter direito ao serviço. Obrigada, professor. E voltamos agora ao estúdio. William? Obrigado, Viviane. No Brasil, as denúncias de maus tratos contra os animais vêm aumentando. E no mesmo ritmo, a sociedade cobra punições mais rigorosas aos responsáveis. Acompanhe agora a história do Grandão e saiba o que diz a legislação brasileira sobre maus tratos aos animais. Grandão, um vira-lata abandonado, chegou a esta ONG doente e fraco. Foi curado, bem tratado e ficou assim, forte e sacudido, com 49 quilos. Valeu aí pra sua mãe. 2 anos depois, o animal foi adotado por um homem que jurou cuidar bem dele. Mas passaram-se apenas 4 meses e a ONG resgatou o Grandão de volta por causa de maus tratos. Ele perdeu 30 quilos, passou a pesar só 19. O cachorro foi tratado novamente, mas desta vez não resistiu e morreu. Mostra que a maldade humana, ela não tem limites. E ela também pode estar bem disfarçada, né, de uma pessoa que a gente acreditou que seria um bom adotante. Nós realmente nos enganamos com relação ao adotante. Então, mostra que a gente tem que ficar mais atento, ter mais cuidado. E a preocupação em ter mais cuidado ao entregar o animal a um adotante se justifica. É que a legislação penal, nesses casos, é considerada branda pelos ativistas. No caso do Grandão, o adotante ainda não foi punido. Hoje o crime de maus tratos ele é apenado de 3 meses a 1 ano. Então, isso não traz uma punição efetiva para o agressor. Ele sequer pode ser preso em flagrante. Ele é conduzido à delegacia pela autoridade policial e assina um termo circunstanciado com o compromisso de ir à justiça, prestar os seus esclarecimentos. Via de regra, é feita uma transação penal, que é um acordo com o Ministério Público, que é a legislação penal prevê. Então, assim, na prática, nós não vimos punição efetiva. Então, nós temos lutado para mudar a legislação, porque enquanto nós tivermos uma pena tão branda, vai ser difícil a gente conseguir, de fato, uma punição. Os ativistas também querem prevenir problemas e fazem um alerta em forma de pedido. A gente gostaria que os adotantes tivessem, em primeiro lugar, certeza de que querem um animal, certeza que tem disposição para cuidar do animal, porque o animal não é um brinquedo, não é um objeto, ele tem necessidades, eles têm gastos, né, com veterinário, com vacinas, com ração. Um animal precisa de alguns passeios, né, para poder se distrair. Ele precisa de atenção. Então, você tem que estar ciente que você não vai colocar um boneco na sua casa, que você vai colocar um ser vivo que tem as suas necessidades. O Jornal da Justiça de hoje termina aqui. Mas não se esqueça, mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61992606116. Uma ótima tarde para você, até segunda.